da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi. Eu fico feliz pela vitória, mas eu fico triste porque não tinha ninguém no Morumbi. O São Paulo não tinha o que o torna um gigante, que era a sua torcida. Por uma decisão muito ruim do ponto de vista da saúde dos jogadores, o jogo não poderia acontecer, mas ele aconteceu sem torcida. O São Paulo começou perdendo num jogo que estava dominando. Na primeira chegada do adversário, o Santos fez o gol, mas conseguiu, depois de uma ousada substituição do Fernando Diniz, aproveitando-se de uma expulsão, que aliás, a gente vai comentar dessa expulsão, que é uma das poucas vezes em que o árbitro expulsa e acerta na expulsão e erra claramente, porque, bom, a gente vai falar disso. Mas enfim, a vitória veio com 2 gols de Pablo. Olha só. Pra ver se tira um pouco da zica, né? Um pouco, a gente falava, precisava de um gol igual o Pato, né? O Pato precisava de um gol ali, ajudou muito o Pato a trazer a confiança, mas fez 2 e virou o jogo. O Pato, quando quebrou o jejum, fez 2 também, né? Contra o Oeste, né? Ainda deu uma assistência pro Daniel Alves. E tinha feito 2 impedindo no jogo que os gols foram também 2. Então parece que atacante do São Paulo para tirar a zica faz 2 no jogo, isso é bom. Tem que ver como é que vai o Pablo reagir a partir de agora, né? Tem que ver se vai ter jogo a partir de agora, esse jogo não devia nem ter existido. Mas já que existiu, bem pro São Paulo, o primeiro tempo não foi bom, é bom registrar isso, porque... o primeiro tempo do São Paulo, eu fiquei tentando puxar pela memória no intervalo do jogo, eu não lembrei de um primeiro tempo tão abaixo do time. Você colocou isso no Twitter. Eu não consegui lembrar de um jogo que o São Paulo não conseguiu criar chances, as 2 oportunidades mesmo assim, do São Paulo foram bem fraquinhas, que foi um lançamento excepcional do Tietê, mais uma partida fantástica do Tietê, que o Pato não consegue dominar ali na cara do gol e perde a oportunidade. Canela, né? E o Antony, pela direita da área, finaliza muito fraquinho. Ele tinha a oportunidade de ir pro mano a mano, tentou cruzar, voltou para ele e finalizou mal. Vale a pena lembrar que o Antony foi para cima, bateu, foi travado, a bola voltou e aí ele bateu de novo. Sim. O Pato escapou uma vez, tentou de canhota pelo lado esquerdo, mas também um chute fraquinho, o Everson acompanhou. E o Antony, de novo, fez uma outra jogada de linha de fundo, mas ele cruzou e foi corte de zaga. As chances mesmo, assim, que poderiam ter virado algo um pouco mais perigoso, foram essas 2. O Santos, pelo contrário, teve uma só, que foi a do gol. Na verdade, foram 2. Uma foi uma jogada, foram muito idênticas. Foram muito idênticas as jogadas. E assim, um erro, assim... Os erros eles são individuais, mas são de vários jogadores, né? Não é um erro de sistema de jogo. Pelo Antony, que erra um toque simples. De maneira ridícula a jogada do Antony. Um pouco displicente até. Não que assim, gente, quando a gente pontua, a gente vai falar outros jogadores que erraram também e foram displicentes, inclusive o Daniel Alves, que não fez uma partida ruim, mas foi muito displicente, a gente chega lá. Mas aí, na continuação da jogada, a gente teve problema de recomposição. Né? O Antony erra o passe, o Santos recupera a bola, gira o jogo para o meio. Nessa girada para o meio, o jogador do Santos, que se não me engano até quem faz o gol, posso estar enganado, que era o Arthur Gomes, vem buscar o jogo, o Reinaldo corretamente acompanha com ele, passa, o Vitor Bueno acompanha ele só 50%. Aí para. A bola vai limpa para ele, chega na linha de fundo com todo o espaço do mundo e rola a bola para trás. Nessa que ele rola a bola para trás, Reinaldo não acompanhou de novo, se for o caso do Arthur Gomes no primeiro lance, e quem devia estar na entrada da área no lance daquele, que o Santos chega com 2 jogadores, Daniel Alves ou Tietê, precisariam estar ali. A jogada que o Antony erra o passe foi, inclusive, iniciada pelo Daniel Alves, mas aí, assim, o São Paulo precisa se preparar melhor para se recompor, ainda que o passe foi ali na saída, mas um time que se propõe a tocar bola na sua defesa tem que estar preparado para perder a bola ali. Então, esse foi um problema do São Paulo. E houve a recomposição, porque o Santos não pegou a bola e saiu imediatamente. Né? Teve uma girada de bola por dentro, para a bola chegar no Carlos Santos, o Vitor Bueno recompôs, só que só metade. E aí o Pará sai livre pela direita. E aí fica assim aquela dúvida. O Vitor Bueno, a gente conversou com ele na última zona mista, né, no último jogo, e ele falou, aliás, até na coletiva, o Diniz confirmou isso, que se não fosse, né? Se fosse, ele não jogou 100%. Ele tava se fosse um outro jogo, ele não jogaria. Ele não jogaria. Daí fica aquela coisa. 3 dias depois, 3 dias depois, ele estava em campo para enfrentar o Santos. Não foi uma partida boa do Vitor Bueno, né? Ele oscilou em alguns momentos. O outro lance do primeiro tempo do Santos é igualzinho o Vitor Bueno de novo, largando o Pará. Sim. Então, assim, foi um problema muito sério, só que aí essa bola foi para fora. O São Paulo estava tentando, depois que o Santos fez o gol, o São Paulo ficou um pouco perdido, demorou, né? O time do Santos conseguiu explorar algumas jogadas, né? Alguns passes longos, né? Pegando a defesa do São Paulo meio desprevenida, mas num bom lance, Daniel Alves recebe a bola no meio, né? Ele vai disputar a bola, ele dá um chapéu,
e toma uma... Nossa, assim, não foi uma agressão, foi um negócio... É um tipo de lance, é o tipo de lance que assim, é para expulsão direto, mas na hora, pro árbitro nem titubear, né? E não um árbitro como esse, que quando expulsou lá no lance do Carneiro, expulsa por sangue. Então, na verdade, ele expulsa o Jobson pelo mesmo motivo. Eu ia fazer exatamente essa sua comparação. Ele expulsa de legista. Sim. Ele Que é uma coisa que irrita demais. Que tem uma câmera da transmissão do jogo que na hora que sofre a falta, os jogadores de São Paulo vão pra cima dele, ele faz que não, manda embora, fala que é isso mesmo, manda o jogador do Santos sair, aí ele chega lá perto do Daniel Alves, vê uma marca absurda na coxa do cara, vai lá e expulsa o jogador. Só pra deixar claro, o Daniel Alves dá o chapéu, o cara deu uma solada um pouco acima do joelho do Daniel Alves, na coxa ali. Na coxa, e no meio da as coxa marcas dele. assim, fica a marca, fica o número da chuteira. E a fica bola o assim, a selinho. bola já lá no alto, Não. o cara chega com... Pô, faz nem sentido. E aí, olha que coisa absurda. Depois de ver a gravidade da lesão, o árbitro Luiz Flávio Oliveira, que é de uma dinastia de árbitros ruins, né? Tem o irmão dele que depois virou comentarista, que é igualmente ruim até como comentarista, eu digo para analisar lances. Ele não tirou o cartão vermelho, não expulsou o cara pelo Ele lance. expulsou por segundo amarelo. Ele deu pelo segundo amarelo, ele deu o amarelo e o vermelho, e assim, toda a imprensa e todo mundo que estava cobrindo o jogo falou, olha, era para expulsão direto, não havia dúvida em relação a isso. O Gabriel ficou berrando aqui, eu quase não consigo escutar, berrando, xingando, tá, o árbitro. Mesmo em todo momento, até quando saiu o segundo amarelo, continuou pelo amor de xingando Deus. muito, foi um negócio bizarro. E aí, beleza, acaba praticamente. Os dois cartões, inclusive, do Jobson foi o Daniel Alves. Sim, que foram sofreu a faltas falta. em Daniel Alves. E aí, no segundo tempo, Fernando Diniz, aproveitando-se da vantagem de ter um jogador a mais, tira o Bruno Alves e recua o Reinaldo, ficando com o Reinaldo como zagueiro lateral, o Arboleda do outro lado, que também como apoiava. ele tinha feito contra o Santo André. Pois é. E deu muito certo essa aí. O São Paulo, no segundo tempo, teve as melhores, quase virou um ataque contra a defesa. O Gesualdo, técnico do Santos, tentou explorar o Soteldo, né, pela velocidade, que é um cara muito veloz. Aliás, teve um lance no primeiro tempo que vale a pena comentar, que ele disparou em velocidade, saiu cara a cara com o Daniel Alves, e no duelo de 10 o Daniel Alves levou a melhor com muita tranquilidade. Mas essa foi a tática do Gesualdo, deu mais certo para o Fernando Diniz. São Paulo teve as melhores oportunidades, ainda não estava conseguindo fazer o gol, e aí teve uma substituição, teve mais 2 substituições. Mas numa dessas substituições entrou o Pablo, né? O Pablo já entrou direto no lugar do Bruno Alves. Do Bruno Alves. Não, entrou o Hernanes mais tarde, já com 2-1. E teve mais um, não teve? Peraí, foi... Não tô lembrando agora. Hernanes, verifica quais foram, mas eu acho que teve mais uma substituição. Igor Gomes, Hernanes... Eu não tô lembrando, Pablo... se teve, tudo bem. Bom, tudo bem, enfim. De qualquer forma, o São Paulo teve as melhores ações, teve um lance pra gente comentar, a Vivi está vendo? Mas teve um lance pra gente comentar do Daniel Alves. Foram só essas duas. Foram só essas duas? Então foram só essas duas. Então foi Igor Gomes, Hernanes e o Pablo, ele tira o zagueiro e coloca um atacante. Teve um lance do Daniel Alves que não podia ter, que propiciou um contra-ataque do Santos. Veja, o Daniel Alves jogou bem, mas não pode... E vem jogando muito bem. E vem jogando muito bem. Um dos principais jogadores, se não, talvez o melhor jogador de São Paulo, está realmente ali, absoluto, no meio do campo, mas às vezes peca pelo preciosismo. Recebeu uma bola na entrada da área com condições para o chute, foi fazer uma jogada de efeito, uma jogada muito ruim, errou a jogada de efeito e propiciou um contra-ataque para o Santos que acabou... Primeiro que ele perdeu uma chance excelente de fazer o gol. gol. Foi uma jogada muito boa do São Paulo. E naquele momento estava 1x0? Tava 1x1. Tava 1x1. O Pablo já tinha feito o gol. Aliás, quer falar dos gols? Os gols do São Paulo, assim, mais ou menos, mas eles saem em uma característica que eu considero um ponto fraco do São Paulo em 2020, que é a bola parada ofensiva. E é um ponto fraco do Santos. Que é um ponto fraco defensivo do Santos. Do Santos. O defensivo é fraco do Santos, aí somou, foi menos pior do São Paulo, né? Ofensivo, como o Santos estava com a menos, isso pode ter ajudado. Tanto que o gol do São Paulo sai numa falha do goleiro do Santos, sai muito mal do gol, a bola sobra pro Pablo. E mesmo a zaga, né, bateu gol. Cabeça. Daniel Alves cobra uma falta, todo mundo bate cabeça. Aí tromba o goleiro com o zagueiro, a bola passa pelos dois, sobra pro Pablo com o gol quase aberto, tinha um zagueiro do Santos chegando, fazer o gol, e depois no escanteio, esse já tem muito um pouco a ver com a alteração do Diniz, por exemplo. Porque no primeiro tempo, o São Paulo teve um escanteio que eu até reclamei, né? Até falei, tem 3 caras na área, nós vamos jogar bola na área, o Santos com 5 caras lá, mais de 5, né?
E no segundo tempo, o gol do São Paulo, o São Paulo preenche muito mais a área do Santos. Então, acontece um cruzamento que não é bom, aí a bola passa por todo mundo, sobra, nem lembro quem que joga para a área, acho que o Pato mesmo joga para a área, o Reinaldo devolve e a bola o Pato devolve de novo. Área, Fica nessa, só que assim, o São Paulo com a área preenchida, se tivesse 3 caras, 4 caras no máximo, um ali mais na marca do pênalti, a bola ia passar por todo mundo, ia sair para lateral, ou cruzamento na segunda trave e não encontrar ninguém. E aí o Pablo de cabeça. E aí rolou esse primeiro cruzamento, a primeira bola do Pato foi boa, o Reinaldo erra a cabeçada, eu nem lembro se desviou a bola, mas ele erra, e a bola volta, o Pato coloca a bola na medida perfeita para o Pablo empurrar para dentro. E aí, depois da virada, o jogo continuou igual. Isso foi positivo. O São Paulo criou muita chance. A alteração do Diniz tem que se dar o mérito. Sim. É quase que total do jogo. Teve mais um lance no primeiro tempo, um cabeceio do Bruno Alves. Numa cobrança de escanteio. Sim, é o último lance do primeiro tempo. Mas vale ressaltar que você falou de oportunidade de gol. Mas é um pouco da bola parada ainda. É um pouco da bola parada do São Paulo. Esse lance ainda foi um pouco melhor porque a bola vai rasante. Mas o São Paulo faz uma viagem, a bola quase saindo da área, o jogador cabeceia a bola fraca. Não é muito bom a bola parada ofensiva do São Paulo. Nesse jogo funcionou. O método do Diniz ele foi muito bom, porque ele coloca o Antony pela esquerda, deixa o Reinaldo um pouco mais protegido ali na zaga, né, fazendo ali essa transição, Tietê vindo buscar o jogo e o Arboleda, Juan Fran foi muito mais liberado, ficou ali fazendo a recomposição, mas muito mais, o Antony ajudando, inverteu o Antony para colocar ele pela esquerda, o Pablo pela direita, e o Vitor Bueno, que estava comprometendo na marcação, já tinha comprometido contra a LDU, ficou solto no meio. Então ele se juntou com o Vitor Bueno, com o Daniel Alves e conseguiu juntar quando o São Paulo tinha a bola, o Tietê vinha nessa construção. O São Paulo insistiu muito por dentro, mas levou vantagem. Quando você leva vantagem, você consegue construir, tudo bem. Ainda tinha o Igor Gomes ali para fazer essa superioridade numérica. Numa dessas jogadas por dentro, o Pato teve uma oportunidade incrível, numa troca de passes entre Pablo e Vitor Bueno, que conseguiu enfiar a bola. Não sei se foi o Vitor Bueno que enfiou. Vitor Bueno enfia a bola. Enfia a bola, o Pato sai na cara do gol, só que ele adianta demais a bola de novo. Hoje não foi... Teve a participação dele no gol, que foi muito importante, mas não foi uma partida do nível das últimas do Pato. Ele perdeu duas oportunidades. Tecnicamente, e aí que tá o ponto. Tecnicamente, a gente falou isso no vídeo do jogo contra a LDU, e hoje vale também. Tecnicamente, ele não foi bem. Ele não foi bem. Só que teve um pouco mais ligado no jogo. De novo, e assim como contra a LDU, muita desatenção e impedimento. Muita. Isso daí é uma coisa que ele precisa corrigir. Mas é um Pato um pouco diferente. É um Pato mais atento, mais aceso. Esse é um Pato que pode realmente trazer muita coisa para o São Paulo. Obviamente, agora eu estou apostando, nós estamos apostando que o campeonato vai parar. Nós estamos apostando nisso. O Campeonato Gaúcho já tem indício que deve parar. Já teve jogador do Corinthians que não pôde jogar porque... O Pedrinho. Então, assim, tem jogador do Flamengo também. A coisa está muito irresponsável em relação a essa situação. O Flamengo que não poupa, sempre é bom lembrar. O Flamengo hoje jogou com um time. Você chegou a verificar? Todo reserva. Todo reserva. Acho que o Arrascaeta que fez o gol da virada entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo. Porque bom, enfim, mas de novo, é muito complicado a situação. É importante que as autoridades tomem alguma medida. E se não ficou claro no último contextualizando, é bom, eu falei que eu ia falar nesse vídeo no pré-jogo, que membros 93 e 05 têm acesso. É importante frisar. A gente fez um contextualizando. O ponto principal é... Não, jogou o Arrascaeta. Jogou o time todo. Foi time misto. Time misto. Rodando, né? O Jesus que perdeu um amigo em Portugal. Então veja o drama, gente, não é uma brincadeira. Nós estamos numa pandemia, então o que a gente falou no Contextualizando é que as autoridades estão sendo irresponsáveis em permitir a continuação do campeonato. E aí, o absurdo é ainda maior quando nós temos jogos que tem torcida nas proximidades, no perímetro urbano aqui, quer dizer, Barueri, que ali do lado tem torcida, e é muito arbitrário, foi o segundo ponto que a gente colocou. Então, assim, são coisas, a arbitrariedade é uma coisa muito dantesca, o fato do risco para os atletas, porque não é só o atleta que pode estar contaminado, mas é a comissão, é o gandula, é o jornalista, todo mundo que está ali está correndo um risco desnecessário de uma coisa que a gente ainda não tem a medida, mas que todos os especialistas apontam que nas próximas semanas, por conta do tempo de incubação do vírus, a gente pode ter surpresas desagradáveis em relação ao aumento do número. Então, assim, é um problema muito sério. De qualquer forma, e feito esse disclaimer gigante,
O São Paulo conseguiu uma vitória importante, uma vitória em clássico que não acontecia em primeira fase, em fase de grupo, desde quando o Rogério Ceni era técnico contra esse mesmo Santos, são 3 Paulista, anos. na verdade. Paulista. Não, mas falando em geral, não precisa ser fase de grupo. Ah, tá, tudo bem. É porque a eliminação do Palmeiras foi por pênalti e não é vitória, é empate, por isso até que se mantém o tabu. De qualquer forma, o São Paulo venceu um clássico, que era uma das cobranças de muita gente que critica o Diniz e fala... Aliás, é o oposto. O São Paulo não perdeu clássicos. Verdade. Nessa ano, foram os 2 empates. O Santos perdeu um, né? O Santos perdeu pro Corinthians, empatou com o Palmeiras. O Palmeiras ainda vai jogar com o Corinthians, empatou com o São Paulo e com o Santos. E o São Paulo é o único que ganhou o clássico até o momento. Não, o Corinthians ganhou e empatou com o São Paulo. É verdade. E aí vai definir contra o Palmeiras. Se o Corinthians empatar ou perder contra o Palmeiras, o São Paulo teve o melhor desempenho dos grandes. Gente, isso é só... A importância disso é zero. Agora, é curioso. Quase zero. Amanhã o Ituano enfrenta o Corinthians. Por sinal, se o Ituano não vencer o Corinthians, o São Paulo está matematicamente classificado. Já está virtualmente. Está virtualmente. Mas estaria matematicamente, seria o primeiro classificado nessa coisa toda de Campeonato Paulista, que, repito, apostamos... Se não me engano, junto com o Bragantino, dependendo do resultado do jogo. Se os dois empatarem, automaticamente classifica Bragantino e São Paulo. E já tem quase que o confronto, né? São Paulo, possivelmente... Tá praticamente... Aqui depende do jogo do Mirassol amanhã, mas muito provavelmente vai ser São Paulo e Mirassol. De qualquer forma, é isso, gente. Uma vitória importante para o São Paulo, que soube aproveitar. Então, temos os méritos aí do jogo. Fernando Diniz, que fez uma substituição ousada, que até no momento que fez Não lembro se o São Paulo já tinha feito essa substituição além do jogo contra o Santo André. Eu posso estar sendo traído, mas eu lembro do Reinaldo ali meio por dentro algum outro jogo, mas pode ser só circunstância de jogo, eu tô lembrando... Depois, se alguém lembrar nos comentários, pode colocar aí. Mas assim, méritos do Diniz na substituição, que quando ele fez a substituição e o resultado era diverso, muitos chamaram de pardal, aquela coisa que, gente, é bom esperar o jogo acabar. Aliás, quando o Santos fez o gol, já tinha muita gente falando, não ganha clássico, LDU é um time fácil de bater, o LDU não é um time fácil de bater. Todo mundo, basicamente assim, para alguns, todos os times do São Paulo ganham fácil e quando todo mundo que perde é horrível. Por isso que assim, é tão difícil analisar, porque é muito complicado você contextualizar as coisas. Diniz foi bem, o Daniel Alves, apesar daquela brincadeira ali no meio que não pode, foi bem também, o Tietê mais uma vez monstruoso. Lucas Perry não comprometeu, mas mostrou um pouco de insegurança no gol. No gol, a bola era defensável, e aí conta contra o Lucas Perry. O Lucas Perry, a gente sempre falou aqui, um goleiro muito promissor, de muita capacidade, tem alguma dificuldade em bolas baixas, que foi o caso da conclusão do Santos, e em cruzamento. Teve um cruzamento no primeiro tempo, que ele poderia ter segurado a bola, no segundo tempo, e ele acaba jogando a bola pro chão, foi um pouco perigoso. E no gol, era uma bola defensável, porém, temos que também contar a favor dele que ele estava muito tempo sem jogar, sem ritmo, é normal um goleiro sofrer. Mas assim, essa era uma dificuldade que o Lucas Perry tinha. Bolas baixas e cruzamento, mas é cedo para avaliar se isso ainda é um problema para o Lucas Perry ou se é só circunstância de um jogador que estava tanto tempo sem jogar, estava sem ritmo de jogo. De qualquer forma, terça-feira a gente vem com live porque não vai ter o jogo do River, a gente vai falar um pouco mais do jogo e vai falar um pouco mais do que está acontecendo no mundo dos Até lá a gente esportes. Já deve ter uma novidade, o que vai ter. Vai saber se São Paulo já está classificado, já vai ter os resultados dos jogos de amanhã, então espero... Vai saber se vai ter jogo sábado. Espero todo mundo terça-feira aqui, 8 horas da noite, para uma live, a live de terça, mas enfim, hoje é fim de semana de alegria, vitória em clássico, é isso? E jogando bem, depois do gol, o São Paulo manteve, poderia ter sido até mais. Alguns lances nem viraram a finalização, mas São Paulo trabalhou muito bem ali por dentro, podia ter feito mais, até um placar melhor. E jogou com inteligência, soube segurar a bola, soube e aí no fim do jogo, o Santos entregue, não tinha por que o São Paulo ficar desperdiçando a posse de bola. É isso, galera. Então, enfim, vitória, Morumbi Brasil, essa é a parte triste, mas a vitória veio, essa é a parte feliz. Vamos ter um fim de semana muito bem e volto a repetir, vamos nos cuidar, né? Vamos evitar aglomerações, vamos usar muito álcool em gel, lavar mãos, essas coisas, evitar contato com pessoas idosas, se as pessoas estão... As pessoas, né, que vão ter contato, estão em alguma zona de risco, pessoal que voltou de viagem, vamos tentar minimizar, tá, gente? Assim, se quem tiver em home office não é para ir para praia, não é para ir para balada, é para ficar em casa, tá bom? Vamos cuidar disso, porque é uma situação bastante grave. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!